pessoal! Bem-vindos ao Mova for All. Eu sou Bianca Calegari e continuaremos hoje com a nossa terceira aula do curso de Eletromiografia de Superfície. Até esse momento do curso, vimos a fundamentação fisiológica, conceitos e aplicações e iniciamos a instrumentação em eletromiografia falando na aula passada sobre os passos para a aquisição dos sinais. Agora, na terceira aula, faremos uma abordagem específica na parte de instrumentação que trata do preparo e colocação dos eletrodos. Já sabemos que muitas perguntas experimentais sobre o movimento humano podem ser respondidas com a eletromiografia. Porém, muitos fatores necessitam ser observados, uma vez que influenciam significativamente na qualidade da coleta do sinal. Precisamos das melhores estratégias para colher um sinal com menor interferência. Em síntese, os fatores que podem influenciar o sinal de eletromiografia se dividem em dois grupos, os intrínsecos ou os extrínsecos. Os fatores intrínsecos referem-se àqueles que não podem ser modificados. Como a eletromiografia capta o somatório dos potenciais de ação muscular, e muitas vezes dos sinergistas também, as características das unidades motoras, percentual de unidades motoras do tipo 1, 2A ou 2B, bem como os tecidos dos sujeitos avaliados, a gordura corporal, temperatura do corpo, fluxo sanguíneo muscular, tudo isso influencia de maneira importante na coleta do sinal eletromiográfico. Já na classificação das características extrínsecas, encontram-se questões metodológicas importantes relativas ao equipamento e que devem ser observadas, como vimos na aula passada. E, além disso, fatores como a pele e os eletrodos podem se incluir nessa categoria. Já conhecemos a função e as classificações existentes dos eletrodos. Hoje, falaremos do preparo da pele e colocação dos eletrodos, observando aspectos como a posição e a orientação dos mesmos conforme as características anatômicas e o ponto motor do músculo. Uma vez que os fatores intrínsecos não podem ser alterados, é fundamental que as interferências oriundas dos fatores extrínsecos sejam atenuadas, para que os dados coletados sejam fidedignos e com o mínimo de ruído possível. Ruído é qualquer sinal de eletromiografia não desejado ao longo do sinal detectado. Pode resultar de fatores distantes, tais como linhas de força, outros aparelhos, ou de fontes próximas, como os próprios músculos vizinhos. Já vimos que a detecção bipolar fornece um método de remover o ruído, desde que o sinal ruidoso possa ser idêntico em ambos os eletrodos. Também vimos que eletrodos associados a amplificadores, os eletrodos ativos, podem reduzir a contaminação do sinal de eletromiografia, principalmente em tarefas dinâmicas. A redução do nível de ruído também pode ser alterada pela redução da impedância da pele, permitindo menor impedância de entrada. Por isso, a preparação da pele no local onde os eletrodos serão colocados é importante. Tricotomia e abrasão são os procedimentos adotados com o objetivo de diminuir a impedância imposta pelos resíduos encontrados na pele, células mortas, oleosidades, sujeiras e o próprio pelo. Além disso, o local de posicionamento dos eletrodos pode ter grande interferência na qualidade do sinal de eletromiografia. A localização adequada do sensor de MG é fundamental para detectar sinais de MG de qualidade. O primeiro ponto na colocação dos eletrodos a ser observada é a localização do eletrodo em relação ao ponto motor. Você deve consultar um atlas anatômico para determinar a localização precisa, origem, seção e função do músculo que está sendo estudado, e também avaliar todos os músculos próximos que podem produzir sinais subestimados, o que produzirá o que a gente chama de crosstalk. Define-se como um ponto motor de um músculo o local onde a introdução mínima de corrente elétrica causa um perceptível estímulo nas fibras musculares superficiais. Esse ponto usualmente corresponde à parte da zona de inervação em um músculo que possui grande densidade neural. Sob o ponto de vista da estabilidade do sinal de MG, o ponto motor fornece um péssimo local para detectar o sinal, para os eletrodos diferenciais, porque nessa região os potenciais de ação viajam em ambas as direções. Então, as fases positivas e negativas dos potenciais de ação podem ser subtraídos e cancelarem-se. O CENIAM propõe que os eletrodos sejam colocados entre o ponto motor e o tendão distal do músculo avaliado, como podemos observar nessa figura. É importante também perceber a direção do eletrodo em relação às fibras musculares. Como o potencial de ação possui trajetória no mesmo sentido das fibras musculares, o eletrodo deve ser alinhado em tal sentido, para melhorar a obtenção do sinal de MG. Além disso, o CENIAM recomenda que sejam utilizados eletrodos de referência.
Esse eletrodo, que também é às vezes chamado de eletrodo terra, é necessário para fornecer uma referência comum à entrada diferencial do pré-amplificador no eletrodo. Para isso, o eletrodo de referência deve ser colocado o mais distante possível e em um tecido eletricamente neutro, como por exemplo em cima de uma proeminência óssea. Frequentemente, os ruídos de interferência na linha de energia são reduzidos e eliminados pela colocação criteriosa de um eletrodo de aterramento. Só que mesmo observando todas as considerações que vimos na última aula e essas que acabamos de falar, o sinal de MG será contaminado por algum ruído. Existem 3 formas principais de interferências intrínsecas no sinal de MG. Elas estão relacionadas ao batimento cardíaco, à aquisição de sinal de MG de músculos vizinhos, o tal do crosstalk, e artefatos eletromecânicos que são oriundos de movimentos do cabo ou influências na rede elétrica. O ruído ambiente se origina de fontes de radiação eletromagnética, como transmissão de rádio, televisão, fios de energia elétrica, lâmpadas fluorescentes, entre outros. De fato, qualquer dispositivo eletromagnético gera e pode contribuir com ruído. As superfícies do nosso corpo são constantemente inaladas com radiação eletromagnética e é praticamente impossível evitar a exposição a ela na superfície da Terra. A preocupação dominante pelo ruído ambiente surge na radiação de 60 Hz, ou 50, de fontes de energia. O sinal de ruído ambiente pode ter uma amplitude de 1 a 3 ordens de magnitude maior do que o sinal de MG. Isso pode ser resolvido através de filtros. Existem 2 fontes principais de artefato de movimento, que são os artefatos mecânicos. Uma da interface entre a superfície de detecção do eletrodo e a pele, e outra do movimento do cabo que conecta o eletrodo e o amplificador. Ambas as fontes podem ser reduzidas essencialmente, colocando-se corretamente, preparando-se a pele e pelo design adequado dos circuitos eletrônicos. Os sinais elétricos dessas fontes de ruídos têm a maior parte de sua energia na faixa de frequência de 0 a 20 Hz. Eles também podem ser posteriormente submetidos a filtros. Assim, após a coleta, uma boa alternativa para minimizar essas interferências é a utilização de filtros, por meio de softwares ou algoritmos específicos. O sinal coletado ou sinal bruto, após submetido a um processo de filtragem específico, terá grande valia, pois terá minimizado a possibilidade de ruídos no sinal tratado. Isso já faz parte do que chamamos de processamento de sinal, tema que veremos na próxima aula. Continue seguindo nosso curso no Mova for All. Eu sou Bianca Calegari e até a próxima aula.